Então ele se volta para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui, então, gente, Jesus está ensinando algo que é revolucionário. Ele não fala com a culpa dela, mas ele fala com a consciência dela. Ele reconhece a humanidade, não o erro. Veja só, isso é importante, presta atenção. Jesus reconhece a humanidade não só da mulher, mas também de todos que estão acusando ela. Ele reconhece a humanidade de todos nós quando ele pergunta: quem não estiver com pecado, que atire a primeira pedra. Querido ouvinte, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, talvez um pouco desconfortável também, mas muito profundo e muito libertador. Vamos falar sobre pecado, mas não o pecado como ele é normalmente falado, sabe? Aquele conceito pesado, revestido de medo, de culpa, de punição, geralmente uma visão deturpada imposta pelas religiões, sobretudo as religiões mais tradicionais. Não, nada disso. Porque desde cedo, gente, essa palavra nos foi apresentada como uma condenação, né? Todo tipo de erro é pecado, e quem peca se afasta de Deus. Sexo é pecado, falar o nome de Deus em vão é pecado, não cumprir com os dogmas da igreja, pecado também. Por aí vai, né? Mas e se pecado não for aquilo que te disseram e que você acreditou que é até hoje? E se o verdadeiro pecado não for sobre o que você faz, mas sobre quanto você se distancia de si mesmo? Quanto você se distancia da sua alma, da sua verdade, da sua consciência. Então é o seguinte, hoje vamos desconstruir essa ideia antiga, limitante, controladora, cheia de falso moralismo, cheia de culpa. A gente vai trazer aqui um novo olhar para esse termo, apresentar um novo caminho de entendimento que é simbólico, que é espiritual e, por que não dizer, que é terapêutico também. Vamos apresentar o verdadeiro significado do pecado e, claro, como se curar do pecado, se é que é possível falar em cura quando se trata de pecado, né? Também tem isso. Então, Eliane, o que é pecado segundo a etimologia da palavra e segundo essa consciência maior, a consciência espiritual? Bom, a palavra pecado vem do grego hamartia, que significa errar o alvo. Sabe quando um arqueiro, lança a sua flecha, mas não acerta o centro? Não acerta o alvo? Pois é, a palavra pecado tem esse significado também. Errar o alvo, ou seja, pecado não é algo ruim que te condena, mas sim um afastamento da sua própria essência, da sua verdade e do seu propósito de alma. Então, pecar é quando você se desvia do caminho da verdade, como a flecha do arqueiro que erra a mira. E qual é essa verdade? Aquela proposta por Jesus de nos lembrarmos, quem realmente nós somos, filhos do Criador e igualmente fontes de criação da nossa própria vida. Então veja que a palavra pecado, só pela sua etimologia, não tem nada a ver com a ideia de imoralidade ou de estar em desajuste com Deus. Na prática, pecar é se desconectar de si mesmo, é viver fora do seu centro, fora da consciência divina do seu ser, é viver longe do coração e da alma. Em outras palavras, como a gente sempre costuma dizer, pecar é fazer escolhas inconscientes, escolhas que estão desconectadas do seu ser maior. É viver na ilusão da matéria. E nesse sentido, a gente pode refletir também sobre o pecado segundo a teoria psicanalítica, que pode ser entendido também como uma repetição inconsciente de um trauma, de um complexo não resolvido. E quando você não tem acesso à sua própria verdade, quando você está ali obscuro dentro de você mesmo. Sabe quando você continua a fazer a mesma coisa que está te limitando, mas não consegue parar? Então, nesse caso, você está pecando porque está desconectado da sua verdade. Você vive repetindo ou carregando padrões inconscientes e que são limitantes. Então, pecar, por exemplo, seria ferir a si ou aos outros por ignorância espiritual ou por inconsciência. É permanecer no medo, na ilusão, na culpa. Aqui, o castigo, entre aspas, do pecado, não é imposto por um Deus externo, mas é a dor interna de estar longe de você mesmo. É colher com dor e sofrimento o resultado das suas escolhas, escolhas essas, em geral, inconscientes. É interessante, você falou de ilusão e de culpa.
Ocorre que muitas pessoas vivem, né, nessa ilusão da matéria e da culpa, mas, né, no entanto, elas já tiveram acesso à verdade, né, já tiveram acesso à consciência. Então, é importante a gente entender isso. Quando você já acessou a verdade, né, já acessou a consciência maior, já tem o entendimento do espírito e escolhe a anticonsciência, esse sim é o maior pecado, porque você deixa de ser um ser divino, consciente, e passa a usar o seu livre-arbítrio para continuar na ilusão da matéria. E continuar, aí sim, preso, né, nas correntes da culpa. É quando você deixa o ego, o seu eu inferior, comandar a sua vida, mesmo sabendo como funcionam as leis universais, como, no caso, a lei da causa, efeito e retorno. E na visão sistêmica, né, a gente pode também analisar o pecado, e ele pode ser visto toda vez que a ordem do amor é transgredida ou invertida. E toda vez que isso ocorre, há um rompimento do fluxo natural da vida. Por quê? Porque você se desconecta da sua essência. Exemplos: querer caminhar pelo caminho que não é seu e não se responsabilizar pela sua função dentro do sistema. Carregar dores que não são suas, negar a existência de quem veio antes de você, viver por culpa ou por compensação. Então, nesses casos, o pecado rompe o pertencimento, gera estagnação, né? A vida fica parada, o sofrimento chega e você vive no automatismo das repetições de padrões que limitam o fluxo da sua vida. Ou seja, você vive em pecado por não aceitar e não se apropriar, gente. Olha essa palavra, apropriar do seu lugar no sistema familiar. Veja que não é uma questão de estar certo ou errado, mas sim de permitir que a vida flua. E na visão espiritual, né, a visão espiritual mais universalista, o verdadeiro pecado é esquecer que nós somos unos com a fonte, com Deus, com a criação. É esquecer que nós temos valor unicamente por sermos quem nós somos. Pecar aqui, então, é agir como se estivéssemos separados, separados do divino, separados dos outros, separados da nossa própria alma. A gente, literalmente, está desconectado da força divina criadora de bênçãos. Veja isso, criadora de bênçãos na nossa vida. Ou seja, pecado não é transgressão de regras externas impostas a nós. Nada disso. Pecar é a traição que você comete com a sua própria alma. Veja como é forte isso, gente. Pecar é a traição que você comete contra a sua própria alma, contra a sua própria essência divina. Porque quando você não está alinhado com a consciência maior, é como se você desse as costas para Deus, porque você está ali negando a própria existência dele. Exatamente. Então, o pecado é qualquer pensamento, sentimento, escolha ou comportamento que te afasta da sua essência, que te afasta da verdade da sua alma, do fluxo da vida. É tudo que te afasta do amor que você tem por você e pelos outros. E é por isso que Jesus não veio condenar os pecadores, né? Se você for lá e prestar atenção no texto evangélico, no texto bíblico, você vai ver. Ele veio acordar as consciências que estavam adormecidas e continuam adormecidas até hoje, né? Infelizmente, uma das passagens mais belas e mais simbólicas do evangelho é aquela passagem da mulher adúltera, né? Essa passagem é um dos maiores símbolos do ensinamento consciente de Jesus sobre o pecado. Ele não julga a mulher. Pelo contrário, ele expõe a hipocrisia coletiva e moralista e ensina que o pecado é universal, porque ele está no inconsciente e não na essência, né? Líderes religiosos trazem a mulher para ser apedrejada por adultério, né, nessa história, nessa passagem. Mas Jesus apenas se abaixa e fica ali rabiscando com o dedo na areia, ali no chão. E diz assim: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E um a um todos vão indo embora. Então ele se volta para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui, então, gente, Jesus está ensinando algo que é revolucionário. Ele não fala com a culpa dela, mas ele fala com a consciência dela. Ele reconhece a humanidade, não o erro. Veja só, isso é importante, presta atenção. Jesus reconhece a humanidade não só da mulher, mas também de todos que estão acusando ela. Ele reconhece a humanidade de todos nós quando ele pergunta: quem não estiver com pecado, que atire a primeira pedra. Então, com a vida na matéria, vem também, né, por tabela, a inconsciência.
A gente, então, gente, não estamos errando, estamos fazendo escolhas inconscientes, essa é a verdade. E a encarnação serve para isso. Aqui na vida material, a gente tem a missão de lembrar quem de fato a gente é. Afinal, não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Pois é. Vai e não peques mais. É o mesmo que dizer, agora que você se viu, agora que você reconhece a sua divindade, agora que você tem a consciência de Deus que está em você, escolha diferente. Não repita o padrão que te machuca. Vai e não peques mais. Essa frase, gente, é mais libertadora do que condenatória. Jesus não está impondo culpa ou exigindo perfeição. Ele está acolhendo a nossa ignorância espiritual. Você foi vista, acolhida, perdoada. Agora caminhe em direção à sua consciência, em direção à sua verdade, e não repita o padrão que te separa da sua essência. Em outras palavras, Jesus traz a cura pela consciência. Ele convida ao despertar e não à punição. O pecado aqui não é o ato moral em si, mas o estado de desconexão interior, de agir sem consciência, movida por medo, desejo de aprovação, carência ou repetição ancestral. E Jesus não salva a mulher adúltera pela lei dos homens, mas pelo amor, pelo despertar, pela consciência que já existia dentro daquela mulher e que estava apenas adormecida, como ainda está adormecida em muitos de nós. Tem uma frase no Novo Testamento, gente, que está lá no Evangelho de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: sobretudo, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. E a gente não está falando aqui de um amor romântico, idealizado, não. Nós estamos falando aqui do amor como consciência, como presença e como verdade. Essa passagem revela que o amor é a frequência mais alta da consciência, gente. Ele não apaga o passado, mas ele ressignifica os erros, transforma a dor e abre espaço para a cura e para a reconciliação. Ou melhor, para a reconciliação e depois para a cura. É o amor que inclui, que vê além do erro, que acolhe a humanidade. O verdadeiro amor não é conivente, ele é transformador, gente. Ele revela. Ele é a força que permite que a pessoa deixe de se sabotar, de repetir e de se desconectar. É o estado de consciência que integra, que perdoa, que entende, que expande. Quando Jesus disse que o amor cobre o pecado, ele não estava falando de encobrir, as imoralidades, os erros, mas de transcender. Então o amor ressignifica. O amor cura a culpa, o que a culpa só reforça, Ou seja, o pecado nos fragmenta. O amor nos reintegra. O pecado nos afasta da alma. O amor nos reconecta, nos reconecta à nossa essência. E o pecado nos condena ao passado. O amor, no entanto, nos devolve a possibilidade do presente e do futuro. Então, gente, o amor é a única energia capaz de redimir a alma. Não por castigo ou doutrina, mas por consciência e verdade. Então, o amor é a luz que mostra um novo caminho. E por isso ele é capaz de dissolver pecados, que na verdade são fragmentações da alma. E quem vai apresentar para a gente aí conceitos valiosos sobre o pecado é digamos assim, a parte mística do judaísmo, que é a Cabala, Na Cabala, o conceito de pecado é profundamente diferente da visão tradicional religiosa que se baseia na culpa, na punição e no julgamento moral. A Cabala entende o pecado como um ato de desconexão com a luz divina. É um afastamento da fonte, da energia criadora e da consciência superior. Na Cabala, tudo que existe tem origem na luz do Criador. É uma energia pura, ilimitada, amorosa, consciente. Quando o ser humano age em desalinhamento com essa luz, ele entra em estado de desconexão. E é isso que a tradição judaica cabalista chama de pecado, que é a mesma ideia que nós estamos trazendo aqui, numa visão mais universalista. Então veja então que pecado não é um erro moral, mas sim um desalinhamento espiritual. A Cabala traz um entendimento bastante interessante que coloca o ego como origem do pecado, que é o desejo de receber apenas para si. Um dos princípios centrais na Cabala é que o ser humano foi criado com o desejo de receber, o impulso de absorver luz, prazer, abundância. Esse desejo não é pecado em si, mas se ele for orientado apenas para si mesmo, sem a intenção de compartilhar ou de elevar, então ele se torna a raiz do pecado.
Então, gente, pecado para a Cabala seria quando o desejo de receber é usado sem consciência, sem conexão e sem amor. Um exemplo disso que estamos falando é usar palavras que ferem, mesmo sabendo do impacto que elas podem causar na vida de outra pessoa. Ou seja, há uma total desconexão com a luz. Você vive por si só e não percebe que está conectado ao todo. Outro exemplo é agir por ego, por ganância ou manipulação, ou seja, é o desejo somente para si, como o Edgar falou, e a desconexão com o outro, com o próximo, fica evidente. Um outro exemplo é rejeitar a responsabilidade pela própria vida. É quando eu coloco a responsabilidade das minhas escolhas nas mãos de outros. Isso nos desconecta da nossa alma e da nossa missão. Porque ao invés de aprender com as minhas escolhas, eu ilusoriamente responsabilizo o outro pelos resultados das escolhas feitas por mim. Veja, gente, como isso é insano e como isso está desalinhado com a perfeição divina. Na Cabala, tudo o que é chamado de pecado é, na verdade, uma experiência necessária para a evolução da alma. O erro tem a função de revelar onde ainda estamos desconectados para que possamos nos corrigir. E na Cabala, não se fala em erro, mas em reparação, que é o que os cabalistas chamam de tikkun. Então, o erro nada mais é do que uma oportunidade para você perceber a inconsciência das suas escolhas. Uma vez que você percebe isso, fica apto a escolher a reparação, que é, no final das contas, a manifestação da consciência do seu eu superior. O pecado, ele existe não para condenar, mas para despertar. A alma erra pela inconsciência e aprende, desperta e se reconecta com a luz. A correção, o tikkun, é a verdadeira missão espiritual do ser humano. O livre-arbítrio é sagrado. O ser humano pode escolher se conectar com a luz ou se afastar dela. O pecado, nesse caso, é uma escolha inconsciente também. Porque o ser humano está vivendo a ilusão do 1% que é material e está totalmente desconectado dos 99% que é a verdadeira vida espiritual. Então a correção, o tikkun, é o retorno a essa consciência. É a consciência do partilhar e do amor. Em hebraico, pecado pode ser traduzido como chet, que também significa errar o caminho, sair da direção da alma. Lembra que falamos no início do programa sobre o arqueiro que lança a flecha e erra o alvo? É esse mesmo sentido. Portanto, pecado não é um ato que ofende a Deus, é uma ação que rompe o canal entre a alma e a luz. E o verdadeiro trabalho espiritual não é o castigo, mas a reconexão com a fonte. Jesus nos ensinou que pecado é ignorar o que está dentro de nós e não reconhecer a centelha divina que habita em cada um de nós. O erro surge quando vivemos desconectados da nossa essência. O pecado é o não buscar, o permanecer na inconsciência, na estagnação. O caminho de Jesus não é o da punição moral, é o da cura pela revelação de si mesmo. O autoconhecimento é o propósito maior. E para Jesus, o pecado não é transgredir uma norma, mas afastar-se da consciência maior e do amor. O caminho de cura passa pela escuta interior e da reconciliação com a vida. É restaurar a sua conexão com Deus, com a fonte criadora e se apropriar do seu poder divino. Jesus nunca julgou pecadores, ele curou cegos, perdoou adúlteras, libertou endemoniados. Isso simbolizou libertar o ser humano da inconsciência, de suas camadas superficiais, de dor, de ignorância, de culpa e de autoabandono. A cura dos pecados é a conscientização do seu eu superior. E isso se dá por meio do amor e da reconexão com a luz do Criador. O amor, gente, não julga, ele cura. O pecado não condena, ele revela. E a consciência te conecta à fonte criadora de Deus que transforma tudo, que está aí dentro de você, o reino de Deus. Queridos ouvintes, o nosso programa está chegando ao final e se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe ela. Espalhe luz, espalhe amor, porque como está lá no Evangelho de Pedro, né? Acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre a multidão de pecados. Vamos compartilhar como é a proposta da Cabala, né? É isso aí. Vamos compartilhar a luz.
Querido, sábado que vem, 12h30, nós estaremos de volta. Se esse conteúdo fez sentido para você e se ficou com vontade de mais, você pode começar a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim e o meu Instagram é o @EdgarBim. E também no YouTube, você pode começar, né, a acompanhar o nosso canal lá. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, compartilhe os vídeos, né, envie os vídeos para as pessoas que você acredita que esse conteúdo pode também ajudar, pode ser uma contribuição. Os programas todos nossos e mais vários outros conteúdos estão todos disponíveis lá. Você entra no YouTube e pesquisa por BIM91, BIM91. E se você quiser agendar para ter mais informações sobre os nossos atendimentos ou para marcar uma sessão, quer seja de psicanálise sistêmica, de hipnoterapia ou de constelação familiar, basta mandar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959. Vou repetir, 11 98420 9959. E o meu Instagram, o meu WhatsApp é o número 11 97563 3113. 11 97563 3113. Queridos, tenham todos um lindo final de semana e até sábado, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.